vamos falar de um outro assunto que ganhou muita atenção de todo mundo, que foi o leilão do Flamengo. Enfim, o Flamengo acabou de comprar um terreno por 138 milhões no gasômetro, que o senhor desapropriou de forma rápida e num período pré-eleitoral. O leilão acontece antes do estudo de impacto viário na região, que fica entre a Avenida Brasil, Ponte Rio-Niterói, centro do Rio e ao lado da rodoviária do Rio de Janeiro. Se houver algum tumulto no estádio, com a presença da polícia, como nós já vimos muitos, enfim, ao lado do Maracanã, não há um risco de parar a cidade, prefeito? Olha só, primeiro, vamos lá. Aqui tem um vascaíno sofrido, né? Aqui tem uma brincadeira aqui, mas o vascaíno aqui está ali tentando olhar a cidade, né, e a importância dos clubes de futebol para o Rio de Janeiro, né? Essa história do Flamengo não pode ser vista isoladamente. Já no meu outro mandato, eu disponibilizei área para o centro de treinamento do Vasco, do Fluminense, né, que tem lá o centro de treinamento ali, na região entre Barra e Jacarepaguá. Nós iniciamos, no início do meu mandato, primeiro clube que eu tratei, não foi porque eu sou vascaíno, mas foi o Vasco da Gama. Começamos com o presidente Salgado, depois concluímos com o presidente Pedrinho uma negociação em que nós permitimos ao Vasco vender o seu potencial construtivo de São Januário para viabilizar a reforma do estádio. Esse projeto da hipótese de você ter ali o clube do Flamengo, o estádio do Flamengo naquela região, ele vem absolutamente de encontro com aquilo que é uma proposta que nós lançamos para a cidade desde 2009, que era mudar a lógica de crescimento da cidade, né? O Rio sempre abandonou o seu centro para crescer e aumentar o território da cidade. Torna a cidade mais cara. Então, a revitalização da região central, que muitos diziam que ia dar errado, que não ia implodir a perimetral, que o túnel não ia sair, que não ia ter moradia, pela primeira vez em 4 décadas, aquela é a região da cidade que mais lançamentos imobiliários teve, batendo a Barra da Tijuca. Então, mas o importante ali nessa pergunta é a localização eu vou responder. E a falta de um estudo de impacto viário. Eu vou responder, mas eu só preciso, essas coisas não são tão simples, elas precisam ser compreendidas como um todo. Não é um estádio que sai do nada. Tirei da cartola um estádio. Então tem a importância econômica do futebol. O Flamengo é um ativo econômico importante para a nossa cidade. Gostaria até que ganhasse menos do meu Vasco, mas é um ativo importante econômico para a cidade. Então, o que significa essa lógica da região central? Só para entender por que estamos fazendo isso. Nós fizemos ali sempre o que a gente chama de hubs para chamar a atenção, para destacar aquele lugar, para induzir o crescimento. Os primeiros foram o Museu da Manhã e o Museu de Arte do Rio. Depois veio o Aquário. Depois, até no governo do meu antecessor, a Roda Gigante. Nesse meu governo, já o Impatec, né, a faculdade de graduação, a faculdade da matemática de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, aqui pertinho, no Horto, né? E nós, ao longo desse ano, de 23, fizemos a expansão do projeto Porto Maravilha em direção a São Cristóvão. Né? Então, eu vou explicar, só me permita. Então, a Leopoldina agora passou para a prefeitura, eu quero fazer na Leopoldina um centro de convenções, projetos residenciais, eu vou trazer e a cidade do Samba 2. E aí, o que complementa essa história? É um estádio de futebol, o Clube do Rio que tem mais dimensão, tamanho, capacidade e necessidade de estádio de futebol, é o Flamengo. Ali nós estamos falando de uma área que tem um terminal com BRT chegando, com linhas de ônibus chegando, com VLT chegando, e a 700 metros de trem e de metrô. Ou seja, estamos longe do trem e do metrô ali. 700 metros não é longe. Aí a gente tem uma mania no Brasil de induzir todo mundo a ir de carro, querer ir de táxi. A classe média adora isso. Nós temos que usar o transporte público. O que está muito claro naquele leilão de desapropriação e no leilão que nós fizemos depois do decreto de desapropriação? É dizer o seguinte, olha, nós vamos exigir, você não tem como exigir estudo de impacto viário antes de ter um projeto. Né? Tudo isso vai ser exigido. Por exemplo, o acesso de carro, que a gente quer que seja o mínimo possível, por óbvio, né? Dada a quantidade de transporte de massa que tem ali, tem que ser feito pelas ruas que vem por trás. Pedro II, ali para São Cristóvão, são ruas largas, com condições de receber isso. Né? A gente quer... Ele parar só a 3 quilômetros do Maracanã, o senhor não teme, enfim, com uma decisão como essa? Eu sei que o Maracanã o Maracanã é do governo do Estado, enfim, um ativo do governo do Estado, mas com o estádio tão perto um do outro,
O senhor não teme o esvaziamento do Maracanã, que também seria ruim, um risco, um prejuízo para o modelo de negócios do Maracanã, que traria. O Maracanã é um monumento do Rio de Janeiro também, um ativo do Rio de Janeiro também para a cidade. O senhor não teme um esvaziamento, transformar o Maracanã também num elefante branco ali, difícil de administrar pelos custos dele? Olha só, o Maracanã ele tem uma dimensão pública acima de qualquer suspeita. Mas ó, repare só, quem tem a concessão no Maracanã hoje? O próprio Flamengo e o Fluminense. Né? E é possível, sim, nós estamos vendo isso quase que semanalmente. Né? Por exemplo, o Vasco agora tem um dilema aí no jogo do dia 15, né? 16, não me lembro qual é o dia mais, sem estádio para jogar. Né? Ou seja, é possível, sim, se ter o Maracanã com a sua dimensão pública, hoje uma concessão do Flamengo e do Fluminense, e o Flamengo com sua dimensão, com sua força. Estou dizendo aqui, como vascaíno, eu falo com dor isso aqui que eu estou dizendo, né? Com todo respeito aos flamenguistas que me assistem. Né? O Flamengo, assim, não ter um estádio próprio, o Maracanã não é do Flamengo, a concessão é do Flamengo, mas o Maracanã tem uma dimensão pública. Eu, como vascaíno, sinto que o Vasco também é dono do Maracanã, tenho certeza que os botafoguenses e a seleção brasileira também, então tem espaço. Mas, prefeito, ninguém é contra o Maracanã, o Flamengo ter o seu estádio. Eu acho ótimo ainda, falo muito sobre emprego e acho fundamental para a cidade atrair mais gente. Essa não é a questão. A questão seria, ainda mais que é um clube tão grande, num local como esse, ter um impacto que nós já vimos de guerras entre torcidas, um fechamento da Radial Oeste, com o fechamento de toda aquela região, é de trazer um impacto muito grande para a cidade. Esse é o centro da pergunta. E por isso é importante um estudo anterior a algo que se estabeleça. Essa é a pergunta. Então, o senhor não teme assim, que a cidade pare? É uma entrada da Avenida Brasil, ao lado da rodoviária, perto da Ponte Rio Litoral, enfim, pode trazer impactos para toda essa região e para o centro da cidade também. Sim, vamos lá. Essa foi a sua primeira pergunta. A segunda era essa coisa do Maracanã. Então, voltando à primeira pergunta, não temo. Desde que nós façamos, na hora de definir projeto, que se tenha estudos de impacto viário, que se veja a rede de mobilidade. Por exemplo, Edmilson, quando eu digo que a gente está trazendo a Leopoldina, já começamos ali a obra, depois de tantos anos abandonada, o que nós pretendemos, um plano urbanístico que eu ainda não apresentei, né, também pretendo, não sei se vou apresentar durante o processo eleitoral, é você integrar, né, aquela linha do trem em direção, juntar ali onde é a prefeitura, onde tem o centro de convenções ali, né, e onde você tem linha de trem, linha de metrô, né, você tem que integrar aquilo a Francisco Bicalho, né, não pode ser mais uma linha divisória. O projeto da Leopoldina, daquela região, incluindo Cidade do Samba 2, centro de convenções, que também vai muita gente, o centro de convenções me preocupa mais, porque o centro de convenções, a maioria das pessoas vai chegar de carro para as convenções. Esse sim é uma coisa que a gente tem que estudar melhor, o impacto viário ali. Então, há uma oferta abundante de transporte público. Aí é aquela história, eu não posso, só para concluir, eu não tenho como, nós não temos como, dizer, olha, porque você tem uns vândalos que vão ficar brigando. A gente até vê aqui constantemente no noticiário do G1 e da Globo que, infelizmente, a maior parte dos conflitos hoje nem acontece próximo ao estádio ou no estádio, acontece, né, são gangues brigando pela cidade, pela região metropolitana. É isso.